E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Stefan e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se cria ilustrações utilizando a Pen Tool. Essa ferramenta às vezes dá um pouquinho de medo para alguns alunos, mas aquilo que a gente usa tanto no Illustrator, quanto no Photoshop, quanto no Figma, é a mesma coisa do que a gente fosse utilizar a mão livre. E por isso eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu criei esse logo utilizando tanto o desenho à mão livre quanto Illustrator e Figma. E vou mostrar para vocês como é que pode aplicar isso na prática. E no final desse vídeo eu ainda tenho algumas dicas que eu compartilho pelo Notion. Então, bora conferir. Então, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona a construção dessa ilustração, desse logotipo, utilizando a Pen Tool, eu primeiro tenho que mostrar para vocês como é que eu criei o esboço, né? Então, eu sempre começo com o lápis azul. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. E para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, eu aumentei em velocidade 2 vezes aqui, para vocês poderem ver todo o processo. Mas basicamente é utilizar o lápis azul para fazer todo o esboço. Depois disso, eu pego minhas canetas de nanquim. Eu tenho esse estojo da Art Tools, que é um estojinho bem legal, que vai de 0,05 até 1. E eu peguei aqui um 0,5 e um 1 de espessura. E daí eu passei a caneta nanquim, que vai servir como base para eu estruturar depois todo o outline, né, todo o processo de contorno, e que em software eu faço com a ferramenta de Pen Tool. Mas aqui é a mesma coisa, né, é uma Pen Tool de desenho à mão livre, então eu fiz o contorno todo com essa caneta nanquim. Depois eu fiz um tamanho um pouquinho reduzido para experimentar como se tivesse um contorno mais grosso, e fiz o mesmo processo, só que utilizando esse tamanho reduzido. E por último, eu fiz um tamanho ainda menor para justamente testar essa redução de tamanho e ver se isso funcionaria como um símbolo. Obviamente que a gente nunca fica satisfeito com o primeiro desenho, né? Então eu fiz alguns outros aqui, testando diferentes posições, diferentes posturas para esse símbolo. Então aqui eu desenhei com uma curvatura um pouco maior, que eu acho que ficaria interessante. E no final aqui, só para validar, eu fiz mais um teste e utilizei algumas posições mudando ali, como a posição do pé e a posição dos braços. A mesma coisa eu poderia ter feito no Photoshop. Então eu mostro para vocês aqui, caso eu tivesse utilizado o Photoshop, eu poderia ter feito assim. Aqui eu deixei a foto de referência com uma opacidade menor e desenhei por cima e depois fiz o contorno. Daria para fazer nesse formato também, mas acredito que fazendo o desenho de observação até fique melhor, porque o desenho pode transformar algumas questões que a gente não tem ideia só com a foto. E por último aqui, pessoal, eu queria mostrar como é que eu vetorizei no Illustrator. Então eu deixei todos numa camada com uma opacidade de 25%, deixei tudo numa camada 1, depois bloqueei essa camada e a partir daí eu utilizei a Pen Tool para fazer todo o desenho. Então, clicando com a Pen Tool, eu consigo criar um caminho. E é legal de ver aqui, né, nessa ferramenta de traçado, né, que eu posso aumentar o tamanho do traçado, deixar os cantos arredondados. E na ferramenta de ponto de ancoragem, eu posso, em cada nó ali, em cada âncora, criar os nós e fazer com que eu deixe essa curvatura mais suave ou menos suave, dependendo do que eu quiser fazer. E aqui eu deixei num time-lapse todo esse processo, que é basicamente criar o caminho e depois, com a ferramenta de ancoragem, ir ajustando os nós e criando a ilustração. Então eu fiz todos basicamente com a mesma espessura e as partes internas eu fiz com uma espessura menor de 2 pontos. Isso tudo dá para arrumar ali no traçado, né? No final eu só refinei alguns locais e transformei isso em vetor e exportei.
Depois, para mostrar que a gente pode fazer isso em vários softwares, eu coloquei isso aplicado no Figma. Então, se vocês entrarem no Figma e utilizarem a ferramenta de Pen Tool do Figma, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. E o interessante aqui é que a gente consegue também mudar o traçado, né? Aumentar e diminuir. Eu fiz só esse exemplo da perna, mas daria para fazer o objeto inteiro. E também dá para editar os pontos de ancoragem usando exatamente os mesmos atalhos, as mesmas ferramentas do Illustrator. Então, para quem quer aprender, o Figma é uma plataforma gratuita que dá para utilizar e aprender assim como o Illustrator. Dá também para utilizar plugins. Então, eu utilizei um plugin aqui que é Quick Tracing, que é um plugin que faz vetorização a partir de bitmap. Então, eu vetorizei o meu símbolo no Figma e depois coloquei aqui a aplicação da marca, o nome da empresa vai ser Espaço Encanto, e criei aqui então o logotipo com o símbolo que eu fiz em Pen Tool e depois coloquei uma fonte, botei uma Montserrat, que é uma fonte que dá para utilizar tanto no Figma quanto no Canva, que é o site que a cliente está utilizando. Então, só fiz uma simulação para ela poder ver como é que ficaria com a marca nova dentro de um folder que ela já tinha desenvolvido. Só dei alguns pequenos ajustes para deixar com uma estética bacana. Então tem aqui o que ela fez na esquerda e o meu no final com a aplicação do símbolo no canto. Bom, e para finalizar, eu trago para vocês esse link do Notion, onde eu coloquei algumas informações de como utilizar a Pen Tool. A principal dica aqui que eu trago é esse desafio do Bezier Game, que clicando nesse link vocês têm acesso a esse site aqui, que mostra como é que vocês podem estudar e tentar fazer os desafios ali. Quem consegue chegar no final desse jogo é quem tá já fera nesse tipo de ferramenta, que é a Pen Tool. Além disso, eu coloquei referências de tutoriais muito bons na internet aqui, de diferentes designers, e algumas contas no Instagram de pessoas que mandam muito bem utilizando a Pen Tool. Então, se vocês quiserem conferir, acessem o link que está na descrição desse vídeo e espero que vocês aproveitem ao máximo todo esse conteúdo. Certo, pessoal? E nos vemos em aula. Um abraço!